pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês outra relação de equivalência, a série gradiente. A série gradiente tem as seguintes características. Ela é uma série onde a cada período de tempo há um incremento no valor do pagamento ou no recebimento que é realizado. Essa série ele tem início no período 2 do fluxo de caixa. Na hora da gente montar essa série, o primeiro pagamento dessa série está localizado no período 2, o último período está localizado no período N, o incremento dessa série tem o valor que a gente chama de G, e o primeiro pagamento da série ela tem o valor de G. Então, o primeiro pagamento no período 2 tem o valor de G, e por consequência, a cada período que passa, o valor incremental que é dado é somado o valor de G. A relação de equivalência é essa que está mostrada aqui na equação. Para a transformação de dado G, achar P. É uma série, tem uma equação um pouco maior e a gente tem que ter bastante atenção na hora de usar ela para a gente não confundir e não se atrapalhar aqui aonde localizar os períodos, qual é o valor G e fazer o uso correto dessa relação de equivalência. Então vamos aqui, por exemplo, um projeto tem rentabilidade estimada segundo o fluxo de caixa baixo. Para uma taxa I de 10% ao ano, determine o valor presente equivalente. Então nós temos uma série e queremos retornar aqui o valor presente. Vamos à resolução. Antes da gente iniciar a fazer qualquer cálculo, a gente precisa verificar se essa série que está apresentada, qual é o tipo de relação de equivalência que de fato a gente vai utilizar, se esse fluxo de caixa está adequado ao formato das nossas relações de equivalência. Observem o seguinte, por mais que haja um incremento de valores aqui nessa série, essa série, do modo como ela está formatada, ela não pode ser simplesmente aplicado à equação de série gradiente. Por quê? Na série gradiente, o primeiro pagamento ocorre em 2, e aqui nós temos valores no período 1. Nós temos R$1.000 aqui no período 1. Mas a gente pode observar que se a gente excluir esse período 1 da série, tudo aquilo que vem depois se encaixa na nossa definição de série gradiente. Olha só, se a gente deixar o período 1 de fora, nós temos aqui que do período 2 ao período 7, nós temos pagamentos incrementais, iniciando aqui no período 2. No período 2 nós temos um pagamento de R$2.000, e 2.000 corresponde ao incremento de um período para outro, de 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000. Então, de fato, nós temos uma série, nessa parte selecionada, destacada, nós temos uma série que inicia no período 2, cujo primeiro pagamento no período 2 é igual ao incremento de um período para outro, ou seja, é igual a G. E em qualquer valor, período de tempo, o valor a ser pago, o valor recebido, equivale a N-1 vezes G. Vamos ver aqui, por exemplo, no período 6. O período 6 tem o recebimento de 10.000. Se a gente assumir aqui que o nosso G é igual a 2.000, então quanto que deve ser o pagamento no período 6? Vai ter que ser N-1 vezes G. 6 menos 1 é 5, 5 vezes 2.000, 10.000. Vejam que está mantida aqui a forma da nossa relação de equivalência. Então, nós vamos separar esse problema em dois. Nós vamos tratar a série gradiente nessa parte destacada e depois nós vamos tratar aquele pagamento simples que está ocorrendo no período 1. Então, aqui nós temos um problema para a parte da série gradiente, um problema do tipo dado G, achar P. Né? É um problema onde a gente tem a série gradiente e quer encontrar o valor P equivalente. Então, está aqui a nossa equação, vamos substituir os termos na nossa equação. Quanto é G? G equivale a 2.000, 1 mais a taxa é de 10%, então 0,1. N, quanto que é o N dessa série? Vejam que pela figura, né, o N corresponde ao último pagamento aqui da série gradiente. Então, a nossa série começando em 2, terminando em N, N igual a 7. Então, aqui, substituindo N 7, a nossa taxa aí, né, de 10%,
N7 de novo, taxa aí 10%, 1 mais a taxa aí, então 10%, N7. Está aqui montada a nossa expressão. Resolvendo essa expressão, nós temos o valor, vou fazer aqui embaixo, nós temos o valor P igual 25.526,24, certo? Isso aqui vocês podem conferir essa parte aqui. Mas esse é o valor P da série gradiente, né? Não é de toda a resolução do problema. A gente ainda tem que considerar esse pagamento simples de 1.000 no período 1. Então, além desses 25.526,24, eu ainda vou somar aqui no valor P a transformação desse pagamento simples, que vai ser um problema do tipo dado F, achar P. Eu vou retornar esses R$1.000 que estão no período 1 para o período 0. Então, aqui eu tenho o valor de 1.000, que eu vou dividir por 1 mais I, 0,10, né? 10%, elevado a 1. Né? Para ficar claro isso aqui, essa segunda parte da equação é um problema dado F achar P, e a equação é F, 1 mais I, elevado na N. Então aqui agora eu posso somar essas duas partes da equação, resolvendo esse problema. P vai ser igual a 26.435,33. Então, aqui sim eu utilizei a série gradiente, embora eu tenha que tomar cuidado que nem sempre essa série se apresenta de uma forma pronta. Às vezes o fluxo de caixa vai ter valores diferenciados, né? Vai ter valores que não necessariamente correspondem ao formato com que a série é modelada matematicamente, né? E aí eu tenho que fazer a adequação necessária. Aqui eu consegui fazer separando em uma série gradiente mais um pagamento simples. Série gradiente mais o pagamento simples. Poderia ter feito isso aqui sempre, né? Feito várias aplicações de dado F achar P. Para cada um dos valores nesse fluxo de caixa, eu poderia interpretar cada um desses valores como valor F e retornar esses valores fazendo a relação de dado F achar P, para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3, N igual a 4 e assim por diante. O resultado final seria o mesmo, mas essa aqui pode ser uma forma mais ágil de resolver esse problema, especialmente em séries grandes, sempre observando o formato da série. E outra transformação possível utilizando a série gradiente é a transformação da série gradiente em uma série uniforme equivalente, né? Então é um problema do tipo dado G achar A. Notem aqui, de novo, o cuidado com a forma dessas relações de equivalência. A série gradiente inicia no período 2, termina no período N. No período 2 há um pagamento no valor de G. O G é mantido incrementalmente de um período para outro até o período N. E a cada período da série, né, o valor onde há os pagamentos, o valor do pagamento é N menos 1 vezes G. A série transformada por essa relação de dado G achar A vai encontrar uma série uniforme onde o primeiro pagamento da série uniforme está no período 1 e o último pagamento da série uniforme está no período N. E essa série tem valor A. A relação é dada pela equação abaixo e a gente vai ver isso aqui no exemplo. Então, considerando uma taxa de juros de 10% ao período, ache a série uniforme equivalente ao seguinte fluxo de caixa demonstrado aqui na figura. Vamos aqui para a resolução. Então vamos aqui à resolução. Eu já tenho o diagrama de fluxo de caixa que eu quero transformar nessa série uniforme equivalente que vai do período 1 até o período 7. Esse diagrama de fluxo de caixa, ele corresponde a uma série gradiente? Não. E por que não? Primeiro que na série gradiente eu não tenho nenhum pagamento no período 0 ou período 1. E aqui eu tenho pagamento no período 1. Segundo que o incremento dos períodos do 2 para o 3, do 3 para o 4, até o período N, ele é constante e igual a G. Eu tenho um incremento constante de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, que é sempre um incremento de 50. Mas a formulação matemática da série gradiente nos diz que no período 2,
o valor do pagamento no período 2 também é igual a G, que é igual a esse incremento constante. Então, no caso, eu teria que ter aqui no período 2 um pagamento de 50 e não 150, porque 50 é o incremento de 2 para 3, de 3 para 4, assim por diante. Então, essa série não é uma série gradiente, tá? Cuidado com isso. Como que eu vou resolver esse problema para fazer essa transformação de fluxo de caixa? Eu vou usar uma estratégia que eu posso decompor esse fluxo de caixa em dois fluxos de caixa. Em uma série uniforme de R$100, mais a diferença desse fluxo de caixa menos a série uniforme de R$100. Vejam só que agora, de fato, a soma desses dois fluxos de caixa produz esse outro fluxo de caixa da esquerda. Se eu somar no período 1, eu tenho 100 mais 0, eu tenho 100. No período 2, eu tenho 100 mais 50, 150. No período 3, eu tenho 100 mais 100, 200. E assim por diante. Então, esse problema eu posso decompor ele em dois problemas diferentes. E essa segunda parte aqui do meu problema, esse segundo fluxo de caixa, ele de fato atende os critérios de uma série gradiente. Ele não tem pagamentos em 0 ou 1. O valor o incremento de um período para o outro é constante, né? Então G é igual a 50, porque ele cresce 50 de um período para o outro. E no período 2, eu tenho um pagamento igual a G, que é um pagamento de 50. Então agora, isso aqui foi caracterizado como uma série gradiente. E eu vou fazer o seguinte, utilizando as relações de equivalência, eu vou fazer a transformação aqui desse fluxo de caixa original para essa série uniforme, mais uma outra série uniforme do período equivalente, né, do período 1 ao 7, e depois eu posso somar essas séries uniforme para encontrar essa equivalência original que eu estava buscando. Então aqui eu tenho um problema do tipo dado G, achar A, fazer essa equivalência. Então, esse fluxo de caixa tem que ser equivalente ao fluxo de cima. Então, o meu problema do tipo dado G, achar A, está aqui a equação, eu vou substituir os termos nessa equação. Então, G vai ser igual a 50, que é o incremento de um período para outro. A taxa é de 10%, então 0,1. E o N é de 7 períodos dessa série gradiente. Substituo o I aqui por 0,1, que é 10%, o N por 7, e está montado o meu problema. Resolvendo essa expressão, a gente tem que isso aqui é igual a 131,08. Em outras palavras, esse fluxo de caixa é equivalente à série uniforme de 7 períodos de 131,08 para a taxa de 10%. E agora eu posso somar esses dois fluxos de caixa que estão aqui, né? Porque eles têm o mesmo período, um tem 100 e A igual a 100 e outro A igual a 131,08. E aqui eu tenho como final 231,08. Então, esse diagrama de fluxo de caixa tem esse diagrama como equivalente, que a gente veio decompondo esse diagrama original em dois problemas, onde aqui eu tinha uma série uniforme e aqui eu tinha uma série gradiente, transformando a série gradiente em uma série uniforme, utilizando a relação dado G achar A, temos duas séries uniformes e aquilo que está no mesmo período do fluxo de caixa a gente pode somar. E aí somando, a gente tem um fluxo de caixa equivalente. Essa é a série gradiente. Cuidado para encontrar o formato correto da série, porque nem todo problema que há valores crescentes ou decrescentes podem ser diretamente transformados utilizando a relação da série gradiente. Mas com algumas manipulações no fluxo de caixa, a gente consegue decompor esse problema nas nossas séries conhecidas, série uniforme, pagamento simples, série uniforme antecipada, se for o caso, e aí a gente consegue resolver todos os problemas, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem, façam contato comigo. Um abraço e até mais!